Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Daniel Furtado, aqui é o XNow, é um canal de YouTube. Agora eu posso fazer assim, ó. Aqui é o XNow, que é um canal de YouTube onde eu converso a respeito de design, experiência do usuário, cachorros e, ultimamente, problemas. A gente tem falado bastante sobre problemas aqui. Então eu vou continuar essa trilha problemática aqui do XNow. E já fica também, assim, um problema que a gente tem é que muita gente assiste e não dá like, não compartilha e às vezes não é nem inscrita aqui no canal. Então já fica aí também um puxão de orelha para você se inscreva no canal, porque eu tenho colocado vídeos com mais frequência, principalmente pegando conteúdos que acabaram de acontecer ou de conversas que a gente tem dentro do LinkedIn, do Instagram e outros lugares. Então esse vídeo é meio que uma continuação disso. Inclusive, deixa eu explicar. Eu gravei uns conteúdos agora sobre como que você encara problemas, como é que você se apaixona pelo problema, etc, etc. Já vou mostrar isso. E perguntaram como é que a gente pode se preparar mais. E é legal porque também na outra semana, no outro dia, eu gravei um vídeo falando como que a gente poderia se preparar mais, né? Falando sobre repertório, sobre a gente praticar bastante as coisas que a gente faz. Então, basicamente, essas duas coisas meio que se encontraram, então o vídeo de hoje é para conversar um pouquinho a respeito disso. Mas me conta, você está bem? Depois deixa aí um comentário para saber se você está bem. Agora estamos em fevereiro, acabou janeiro. Janeiro, aquele mês que nunca acaba, que só pede para agosto, que não tem fim. Então, basicamente é o seguinte, uns dias atrás eu gravei esse vídeo falando sobre problemas, que está aqui, ó. Você está apaixonado pelos problemas? Você está apaixonado pelos problemas que tem a ver com esse artigo aqui, tá vendo? Sobre estar apaixonado pelo problema. Então, basicamente, foi um vídeo que eu fiz para tentar explicar alguns pontos de vista meu com relação a isso. E super legal, assim, a discussão foi muito, muito, muito boa. E aí alguém perguntou isso daqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. O Thiago perguntou, naquele próprio vídeo, perguntou o seguinte: eu estou apenas começando nessa minha jornada de design. E eu posso entender que muitas vezes essa minha visão é limitada. Como você acha que a gente pode melhorar isso e ampliar essa perspectiva na abordagem de problema? Então o Thiago está dizendo como é que ele pode ampliar, né, essa visão a respeito de problema. E depois o Luiz falou, pô, porque eu respondi, pô, vou tentar responder isso para você. E aí o Luiz até falou, pô, se você puder compartilhar, vou ficar muito grato. Então eles falaram sobre isso, como é que eles começam essa jornada, como é que ele pode melhorar isso nessa questão do problema. Bom, a primeira coisa, a resposta curta, tá? Praticando. Então você tem que praticar bastante. Então a primeira coisa é prática, prática, prática. E você ser um pouco mais descontente com relação ao nível de profundidade que você está indo. Eu falo no outro vídeo, que tem a ver com os esquiadores, etc., eu comento uma coisa que é assim, a gente não pode ficar eternamente tentando subir, né, descer o nível ali para tentar encontrar causas raiz, porque nem todas as causas raiz estão dentro do alcance do nosso produto ou dentro do alcance daquela etapa do nosso produto. Então, assim, é bom a gente cavar e entender o que as coisas são, mas também tem um momento que você vai falar, pô, a partir de agora isso daqui não tem mais... não vou conseguir atuar em cima desse problema com o meu produto. É legal saber né, que existe problema. Vou dar um exemplo. Provavelmente vários aplicativos relacionados a fazer transações online, vários, desde pedir comida, a pedir um carro, a pagar uma conta, envolvem você de alguma maneira ter que se identificar. Beleza, isso é um problema comum para todos. Então você ter que se identificar para fazer uma compra, para fazer um pedido, para chamar um carro, ele é um problema, porque o problema de você se identificar faz com que você esqueça as senhas, que você compartilhe a senha, né? Agora tá rolando isso aí do Netflix, que você tenha que compartilhar a senha, anotar a senha em algum lugar, que você possa ser fraudado, que etc, etc, etc. Isso é um problema inerente a várias categorias. Então vai ter um momento que você vai falar, meu, a partir desse problema, eu vou ter que assumir que esse problema é um problema que é comum, né? Ele deixa de ser problema, a gente fala que é um fato, né? É um fato de que isso daí é assim, e eu vou tentar desviar do problema e não necessariamente resolver o problema, mas é um problema comum para todo mundo. Então tem um momento que você vai falar, pô, a partir de agora aqui eu preciso botar uma tela de login, que é meio que a resposta desse problema que eu estou explicando. Então eu vou ter que colocar uma tela de login. Nossa, mas os usuários, é aqui que eles se perdem. Beleza, então vamos tentar deixar de alguma maneira isso otimizado, mas
tem um lugar que o problema passa a ser uma coisa que é mais universal. Inclusive, isso é discutido quando você está fazendo até pesquisa, se você chegou em algum lugar que é universal. Você fala, pô, eu cheguei num lugar que é universal, então como é que eu vou resolver? Mas também é uma boa forma de você atuar. Então você pode atuar em cima desses problemas universais, falando, olha, isso aqui é um problema para todo mundo tem um problema, que no começo do ano você precisa pagar uma série de impostos que acontece no começo do ano. E se a gente pudesse, e se já é uma técnica, tá? E se a gente pudesse criar algum tipo de startup que pega essas coisas, paga para você e depois distribui mais vezes, para você ir pagando depois, mesmo que seja um pouquinho mais caro. Por exemplo, e se você pudesse fazer isso? E se você pudesse juntar seguro, imposto da casa, tudo num grande impostão e distribuir para todo mundo? E se eu pudesse fazer isso? Enfim, a gente vai tentar cavar e... Então a minha primeira dica é pratique, pratique, pratique. Você tem que ter elasticidade na sua cabeça para poder fazer pergunta. Então é uma capacidade, né, de você ser investigativo, que o próprio Ricardo fala, eu comento no outro vídeo, é uma característica muito bom para você que é designer. Então para você que é designer é uma característica muito boa você ser mais investigativo. Então beleza, vou voltar aqui. Então essa pergunta... Como que eu melhoro isso? Eu vou para o caminho que o Daniel sempre faz para falar para alguém como é que ele se prepara, que é se educando. Então você pode se educar. De novo, é uma prática, mas a gente pode ir para um caminho um pouco de educação. Então eu vou sugerir alguns conteúdos, alguns livros, algumas coisas para você poder praticar mais, você ser um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas na abordagem de problemas. Então, primeiro é esse livro aqui, ó. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Para resolvermos seus problemas mais difíceis, mude os problemas que você resolve. Então, esse daqui é um livro. Deixa eu dar um F5 aqui, porque eu não sei se esse é o preço, porque esse é o preço hoje, ó. Capa comum R$ 33, Kindle R$ 32. Eu vou depois deixar o link dele ali. Então, é um livro a respeito de técnicas de resolução de problema. A principal técnica de resolução de problema que vai ser falado aqui é algo que geralmente a gente chama de reframing. Aqui foi traduzido como recontextualização, eu gostei da tradução. A recontextualização, que é você entender se realmente você está falando do problema que é o problema ou não. Tem até o Daniel Kahneman, lembrei isso agora. Se você for falar assim, qual que é o problema de você, por exemplo, trabalhar presencial? Você tem algum problema em trabalhar presencial? Tenho um problema. Eu não gosto de andar de carro, por exemplo. Tá bom. Se você for explorando cada vez mais, será que isso não é uma resposta preguiçosa para o problema? Será que não tem outro jeito de você responder isso? E aí o Kahneman diz que quando você faz uma pergunta que é muito difícil de alguém responder, que a pessoa dá uma resposta meio que instintiva, que ele chama de heurística. Então, por isso que eu lembrei. Então, você dá uma resposta instantânea ali, sem parar para pensar. Então, eu te faço uma pergunta difícil, você dá uma resposta fácil. Quanto é 2 mais 2, você dá a resposta fácil. Quanto é 2 fatorial, você não consegue mais dar essa resposta fácil. Então, aí você tem que usar modos de trabalho do cérebro. Enfim, pula essa parte toda, isso aí fica para um outro vídeo. Mas, esse Qual é o Seu Problema é um livro muito legal, interessante. Ele, no começo, vocês vão achar que ele é pretencioso, tá? Porque o autor começa a descrever o quanto ele já participou disso, já fez aquilo, ganhou o Oscar, sei lá, descobriu a América, e ele começa a falar um monte de coisa, eu não sabia quem era, eu estava ali por causa do assunto, não exatamente pelo Thomas, mas enfim, tá ali. Um dos trechos que ele traz ali, que eu achei muito interessante, mais pro final do livro, eu peguei um print aqui para mostrar, é esse daqui. Ele diz que você poderia atuar em cima de um problema e para evitar algo que ele chama, que a gente chamaria de viés de confirmação, que é qual é o problema que mais parece com a solução que eu já tenho na cabeça? Desculpa, qual é a explicação para o problema mais parecido com o que eu já tenho na cabeça? Tipo, eu acho que o problema desse daí é o plástico. Então você vai ficar procurando explicações relacionadas ao plástico? Isso é comum. Eu também até cito isso, se você, no vídeo do esqui, se você vai falar assim, a solução para o seu problema de estresse é o esqui, afinal de contas eu vendo esqui. Sabe? Então, isso é um viés de confirmação. O viés de confirmação é um dos viés mais complexos da gente lidar, porque é muito, muito, muito provável que você vá atrás das coisas que te satisfazem mais do que das coisas que te incomodam. E às vezes uma possível explicação te incomoda. E se fosse tal coisa? Então aí uma das coisas que ele trata é que você poderia começar logo de cara a não se travar a uma única explicação,
ou seja, dar uma única solução para um problema, e sim já tentar ir para um caminho de pegar 3 ou 4 simultâneas e falar, tá, quais são as possíveis explicações? Essa, essa e essa, tá bom? Vamos trabalhar em cima dessas. Aí tem um monte de, sei lá, filosofias em cima disso. A gente pode fazer um negócio chamado navalha de Ockham, que é falar, olha, se eu tenho 4 explicações possíveis para esse problema, mas essa daqui, ela é muito mais barata, ela é muito mais fácil, ela tem menos complicação, provavelmente ela é a certa. Então isso é uma coisa, como você reduz hipóteses que você tem baseado na, cara, vou tirar essas daqui porque essas daqui são difíceis demais. Tomando cuidado, lógico, de não fazer viés de confirmação ou viés de preguiça também, porque a gente é preguiçoso, etc. Então, primeira coisa, sugestão de leitura, qual é o seu problema? É um livro barato, é rápido de ler, ele realmente, você superando o começo pretencioso, ele é um livro que ele passa a ficar legal. Se você não quiser ler o livro, mas você consegue ler em inglês, tem um artigo aqui, que eu vou deixar também aqui na descrição, que é basicamente o mote, né, a visão geral ali do livro, que é escrito pelo próprio autor. Ele mesmo fala no final do livro sobre isso. Então é meio que de onde saiu, que é você está resolvendo os problemas certos. Então, o quão uma empresa é boa em resolver problemas, muito boa, afinal de contas, a gente é pago para isso, a gente estuda isso, blá, blá, blá. E aí ele vai falar de um monte de frameworks, tá vendo? De diagnóstico, blá, 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 de Six Sigma, Scrum, blá, blá, blá. Aí ele dá um exemplo, que é o exemplo do elevador. Eu vou até botar assim para não pegar a resposta. Que é assim, nossa, eu acho que o elevador é muito devagar. Então você fala, bom, vou fazer um elevador mais rápido. Que elevador ali que dá frio na barriga. Então se eu vou fazer de novo o barulho do elevador. Então, isso parece que é o problema. O elevador é muito devagar. Tá bom, mas será que é isso ou será que é uma chatice ficar esperando o elevador? Depende, tanto faz a velocidade do elevador, né? Tipo, isso o elevador, tanto faz se ele é rápido ou não, se ele fosse mais rápido ia doer meu ouvido, mas e se eu enfiasse um espelho dentro do elevador? E as pessoas ficassem se penteando lá, será que elas perceberiam diferente o tempo e não ficariam mais de saco cheio ali dentro? Então é um jeito de você falar, ah, tá, entendi. Isso que ele chama de reframing. É como se fosse assim, ó, o problema não é que o elevador é lerdo, o problema é que eu não tenho paciência para ficar esperando. Esse é o problema. O problema é que eu sou impaciente, não tem nada a ver com a velocidade do elevador em si, tem a ver com a minha impaciência. Como é que eu deixo alguém mais paciente? Por exemplo, colocando um espelho na frente do elevador, porque você fica ali espenteando enquanto o elevador chega, tal, tal, tal. Então isso é um jeito, tá? Aí ele vai no livro falar de outros, fala da adoção de animais, etc, etc, etc. Ah, tá aqui, ó, ele até fala aqui, ó, adoção de animais, que é muito interessante. Será que o problema é eu tentar fazer as pessoas adotarem mais bicho ou eu fazer as pessoas abandonarem menos? O que é mais barato? O que eu tenho um impacto mais mensurável, etc, etc. Enfim, se você não quiser comprar o livro, põe no Google Translate isso daqui e você vai conseguir pegar pelo menos a visão geral do livro, tá? Ó, de novo, ó, considere múltiplas categorias, que é uma coisa que eu vou conversar também aqui. Então esse é um ponto, tá? Esse livro é muito legal para isso. Aí ele tem um framework, ele fala para você exercitar esse framework, que tem a ver com prática. Então prática, 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 prática. Então é muito legal. Ele fala uma coisa que é procurar os highlights dentro de um problema, é uma coisa muito legal. Enfim, tá aqui. De novo, isso aqui é basicamente o resumo do livro Qual é o Seu Problema. Tá? Então é muito legal. Vou ser repetitivo. Você supera o primeiro capítulo e toca o barco, porque aí o livro fica mais legal. Então supera um pouco ali, o autor é um pouco arrogante. Tá. Mas aí tem um autor, que é um dos autores que eu mais gosto no mundo, e aí esse cara tem praticamente zero arrogância ali, no jeito que ele fala, essas coisas, ele é muito legal, que é o Adam Grant. O Adam Grant, tá aqui, eu tenho um monte de livro do Adam Grant ali, eu não vou puxar porque eu tô mostrando já aqui na tela, mas ele tem esse livro aqui, chamado Pense de Novo. Esse aqui foi um presente do Vicente. Vicente, muito obrigado, eu adorei esse livro. E ele tem ali aquele foguinho ali, que o foguinho tá azul em vez de estar vermelho. Então, Pense de Novo é o poder de saber o que você não sabe, né? Então, esse é o resuminho dele ali. Mas ele vai falar sobre o fato de que realmente a gente pula rapidamente para algumas conclusões, que a gente deveria explorar de outras maneiras como um problema é apresentado para a gente, que a gente deveria olhar para o problema e olhar com um olhar de cientista, não só com um olhar de pastor ou só de advogado, mas de cientista com relação às ideias e aos problemas da nossa frente. Eu não vou ficar falando desse livro. Porque eu tenho um vídeo falando desse livro. Então tá o link aí na descrição do vídeo falando desse livro e outros livros do Adam Grant.
Porque eu adoro o Adam Grant, eu sou louco pelo Adam Grant, ele escreve de uma maneira muito divertida, ele bota ali figurinhas e coisas assim, é um cara inteligentíssimo, vale a pena seguir ele no Twitter, no Instagram, ele vai colocar o conteúdo ali em inglês, mas ele é o super querido das pessoas que trabalham com recursos humanos e coisas assim, ele é um cara sensacional, tá sempre sorrindo, é um cara muito legal, ele tem vários vídeos no TED. Então ele tem um vídeo da principal teoria que eu gosto dele, que é a teoria da generosidade. Então eu gosto muito do livro de generosidade dele. Então vale muito, muito, muito a pena você ler o Adam Grant. E ele tem uma sobre tédio. Então como você jogar Mario Kart com a sua família faz você se conectar e ter sentido na vida, basicamente. Assim, é um TED Talk dele sobre Mario Kart. Então é muito legal, tá? O cara é muito legal. E aí, no Pense de Novo, ele vai falar de dinâmicas de você entender mais sobre o problema, tá? Vale a pena ler, tá? Esse livro vale muito a pena ler, assim como os outros livros do Adam Grant valem muito a pena ler. Só um pequeno, assim, um desviozinho. O Dar ou Receber é fundamental a gente ler e o Originais. Então são os dois que eu falo nesse vídeo aqui. Então, beleza. Falei ali de leitura, vou voltar aqui de novo para mim aqui assim. Tá, eu tô falando de um jeito de você se preparar sabendo a experiência das outras pessoas, tá? Então você sabendo a experiência do Adam Grant, sabendo a experiência do... Como é que eu vou falar o autor lá? Eu nunca sei falar o nome do autor. Thomas Wedelborg. Thomas Wedelborg. Eu tive que ler aqui, né? O nome dele é complicado. Você vai ter visões de outras pessoas e... Eu já falei isso antes, vou falar de novo... E todo livro tem, no final do livro, referência. Notas de rodapé, referência. De onde o autor tirou aquilo, de onde a autora tirou aquilo. Eu sempre vou atrás, porque eu sou muito, muito curioso. Muito curioso. Então eu sempre vou atrás do que tem ali. Eu tenho vídeo meu falando de curiosidade de 5 anos atrás. Então eu sou muito curioso com relação à informação que eu recebo e muito cético, a gente já vai falar disso. Então, dicas de leitura. Agora eu vou dar uma dica de ferramenta prática, porque você vai ter a prática de tentar sentar, e aí é um dos problemas e das coisas boas de você ser designer, que você vai sentar junto com pessoas para fazer dinâmicas, que a gente vai chamar de workshop ou de oficinas ou alguma coisa assim. Você vai fazer dinâmicas para tentar fazer uma determinação a respeito do problema. Não é você que fala qual é o problema. Você ajuda as pessoas a entenderem qual é o problema. A nossa frente no design é ajudar as pessoas a entenderem qual é o problema. Por quê? Porque a gente não é detentor dos conhecimentos de todos os domínios do mundo. De como funciona um carro, de como é vendido um carro, de como funciona um consórcio, de como funciona pagar, de como funciona devolver o dinheiro, de como funciona uma taxa. A gente não sabe. Mas a gente tem que estar ali para ser meio que um agente provocador ali, para poder tentar ir cavando das pessoas mais informação a respeito do problema. Por quê? Para que as pessoas não tomem decisões precipitadas. O que a gente está tentando fazer, estudando o problema do jeito que eu estou falando aqui, é evitar que alguém tome uma decisão precipitada que pode ser muito cara no futuro. Por exemplo, não, as pessoas nunca vão querer um cartão de crédito grátis, nunca, isso é um absurdo, para que fazer isso? Nunca. Se tem uma coisa que nunca na vida vai acontecer, é alguém querer um cartão de crédito grátis. Agora o ponto de virada. Nunca que alguém ia querer pagar por um cartão de crédito. Nunca. Não tem motivo na vida para alguém pagar por um cartão de crédito. Aí você toma uma decisão precipitada de falar que é grátis, fazer isso, fazer aquilo. E aí tem um monte de coisa que podia ou não podia estar acontecendo ali em termos de problema. Então o nosso papel é um papel facilitador da discussão a respeito de problema. Então a gente tem que conseguir fazer perguntas para que essas perguntas ajudem as pessoas a perceberem zonas que elas não estão vendo. Então você tem que ajudar as pessoas a verem as árvores do outro vídeo, para encontrar essas árvores. A gente tem que ajudar a fazer isso. Então a gente vai investigar, mas a gente vai propor modelos e frameworks para as pessoas correr atrás disso. Eu trouxe um aqui. Peraí. Tá, existe uma ferramenta que você já deve ter ouvido falar, é uma ferramenta que é comum hoje em dia, que é muito bem falado, que é a matriz CSD. A matriz CSD eu peguei direto aqui do site da Livework, então é uma matriz criada por uma empresa brasileira ali, com o Luiz Alt, então é muito legal falar disso. E ela é uma matriz de certezas, suposições e dúvidas. O
que é muito comum você usar como ferramenta de alinhamento de expectativas, alinhamento de conhecimento no começo de projetos. Então você tem um projeto qualquer e você fala, olha, eu vou começar aqui para não fazer uma discussão que você fica falando, você não sabe mais o que estão falando de certeza. Não, isso é assim, não, tem uma API sim. Não, os clientes nunca pagam. Não, uma vez a gente fez uma promoção. Não sei o quê. Você vai pegar e catalogar essa informação dentro dos post-its e colocar assim, o que a gente sabe a respeito do projeto. A gente sabe a respeito do problema, ou da pessoa, do usuário, do negócio, etc. E aí eu já estou dando uma dica aqui, que é categorizar isso. Então você vai pegar e vai organizar essas coisas ali dentro. E você vai colocar as suposições que você tem. Olha, eu imagino que isso funciona assim, assado. Que você vai fazer experimentos para tentar entender se isso é ou não é. E que dúvidas que você tem que você precisa pesquisar. Olha, eu não tenho certeza qual é o tamanho do mercado. Por exemplo, eu não tenho certeza se existe concorrente para isso. Porque, eu vou dar esse exemplo do concorrente, tá? A coisa mais comum do mundo é, por causa de viés de confirmação, você começar a só olhar, e aí tem o teste da mãe, aquele livro que vai falar sobre isso, você focar no que está na sua cabeça e não olhar o resto. Então você vai falar assim, não existe concorrente para isso. Não, mas você procurou? Não precisa nem procurar, porque eu tenho certeza que não existe concorrente para isso. Como assim não existe concorrente para isso? Não existe. E como é que alguém tem hoje resolvido o problema? Não tem. Não. Toda coisa que é um problema tem alguém tentando resolver. Se não tem alguém tentando resolver, não é um problema. Então é um problema porque tem alguém tentando resolver ele. A pessoa que está tentando resolver está resolvendo com o quê? Com o WhatsApp ou está resolvendo com o aplicativo próprio? Ah, está resolvendo com o WhatsApp, mas é horrível. É horrível porque você acha que é horrível e você quer ganhar dinheiro com o aplicativo próprio, ou é horrível por alguma outra razão pesquisável? Então, assim, o problema do negócio do certeza é que as pessoas têm muitas certezas e as pessoas têm pouca dúvida. Aí o Adam Grant fala isso no livro dele, tem até aquela curva do Dunning-Kruger lá, de você falar, eu tenho uma confiança gigantesca de que eu sei tudo. Você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Tô lendo o livro que eu tô lendo atualmente é sobre isso. Então chama-se A Ilusão do Conhecimento. E basicamente está sendo tratado o fato de que a gente acha que tem muito mais conhecimento do que a gente tem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa humilde com relação ao meu conhecimento, por isso que eu sou cercado por livros, é para lembrar que eu sou burro. Esse monte de livro da minha volta para lembrar que eu sou burro, que eu tô aqui em cima de um monte de trabalho de outras pessoas, que tá em cima de trabalho de outras pessoas e de outras pessoas. Eu sou uma besta. E eu tô aqui para falar, caramba, verdade, olha esse jeito que essa pessoa fez aí. Meu Deus do céu, eu tava fazendo burro até ontem. Então é para isso que eu estudo distribuição de conhecimento, etc. Voltando para cá, então matriz SD. Só que aí, quando eu avalio o trabalho de pessoas que mostram lá no case uma matriz SD, a matriz é assim, certeza, todos querem meu app. Meu app é o melhor. Esse problema todo mundo tem. Dúvida? Não tenho dúvidas. Eu não tenho nenhuma dúvida. Sou o Cartman. Sabe? Você tem que ter um monte de dúvida. É para isso que se faz, por exemplo, plano de pesquisa, para tentar resolver a dúvida. Então, matriz CSD. Aí a dica que eu ia dar em cima de matriz CSD é tenta colocar algumas categorias na matriz CSD para você provocar perguntas na hora que você está fazendo uma dinâmica para que as pessoas respondam aquilo ali. Então, por exemplo agora, tá? O que a gente sabe sobre o nicho que a gente está trabalhando? Nicho? Tem um nicho? Sim, qual é o nicho? Pronto, já virou, tem um nicho. Então, que dúvidas a gente tem a respeito de, existe alguma plataforma pré-pronta que faz esse trabalho? O que a gente poderia fazer? Tem dúvidas relacionadas a modelo de negócio? Tem alguma coisa, a minha brincadeira, eu falei isso com o Fabrício Teixeira esses dias, a minha dúvida que eu gosto de perguntar é assim, o que o Google poderia fazer hoje que acaba com o seu negócio? Hoje. Se hoje o Google fizesse tal funcionalidade aí, meu negócio acabou. Hoje. Alguém foi lá, um time de engenharia ali, vamos fazer isso aqui, acabou o seu produto. Hoje. Meu site de comparar passagem aérea. O Google vai lá, coloca lá, hoje, acaba o seu negócio. Então, por exemplo, que dúvida tem com relação ao negócio? Qual o tamanho do mercado, etc. Então, são coisas que você pode colocar e categorizar. Então, você pode fazer as perguntas e depois categorizar. Outras ferramentas que você pode usar. Você pode organizar coisas por exemplo, aquisição, lealdade, recompensa, né? Compra. Que dúvidas você tem com relação a canais de aquisição de cliente? Caramba, canais de aquisição de cliente, como que você adquire cliente hoje? Caramba, e aí você pode usar um monte de framework disso, assim, de métricas piratas a, sei lá, usar um canvas de modelo de negócio. Para quê? Porque essas ferramentas são ferramentas visuais para ajudar a gente a ver a conexão entre os problemas e não só ficar com os problemas na nossa cabeça.
De novo, o tal do livro que eu tô olhando agora de ilusão de conhecimento, ele bate muito nessa tecla. Muito nessa tecla. A gente deu certo comparado com um babuíno porque a gente consegue pegar o nosso problema, distribuir ele para várias pessoas acionarem coisas em cima dele. Então a gente tem que conseguir fazer isso. E aí a gente não precisa mais rabiscar uma caverna no sul da França. A gente pode colar post-its e fazer matriz CSD. Matriz CSD também eu falo no meu curso, né, lá de UX. Agora vocês estão vendo, gente, eu vou ficar fazendo jabá desse curso, vocês têm que comprar o curso. Não quer conteúdo? Compra o curso. Tá lá o curso é barato, eu compro o curso, tem lá eu falando disso aí por meia hora, sei lá, 40 minutos, 10 minutos falando só disso. Então tá aqui, matrizes de certeza, suposição e dúvida. E eu com cabelinho, ó, cabelinhozinho aqui, ridículo aqui, ó. Então tá aqui, tem sempre o link do curso aí, você pega o curso. Tá, eu vou voltar agora, que eu já fiz o jabá, vou embora, né? Acabou. Não, brincadeira. Eu quero falar de outras coisas. Então, ó, a gente está falando de usar ferramentas para dar visibilidade, se preparar lendo livros a respeito de problema. Vão ter muitos, tá? Muitos. No final do livro, Qual é o Seu Problema? Tem uma lista de livros sobre problema tematizado, em vendas. Em design não, tá? Em vendas, em tecnologia, em psicologia, em pedagogia, vários livros ali sobre aquilo. Então, leia, literatura. Ferramentas para dar visibilidade. Falei de matriz CSD, mas não precisa ser só a matriz CSD. Você tem muitas ferramentas de visibilidade. Então você tem mapas de stakeholder. O que isso tem a ver com o problema? Você mapear quem são os stakeholders e que respondem, ou quem que poderia me falar mais a respeito de ressonância magnética. A Roberta. Então é com a Roberta que eu vou falar sobre ressonância magnética. Por exemplo, a gente fez um trabalho sobre isso, por isso que eu lembrei ali. Muito legal, inclusive, assim, era muito legal. Tá, outra coisa, eu até anotei aqui, eu tenho um negócio para eu não me perder muito, sabe? E eu pus aqui, ó, era essa frase que eu queria. O que a gente pode estar deixando de observar hoje que impacta o projeto hoje? E o que pode impactar o projeto amanhã, depois de amanhã, etc, etc. Tá? Então, tentar pensar também no problema em termos de linha do tempo. Hoje é assim. Tá, se hoje é assim, eu levo 6 meses para desenvolver, daqui a 6 meses ainda vai haver esse problema? Como que a gente consegue discutir isso? Não é o designer que precisa dar essa resposta, o designer está ali para ajudar todo mundo a chegar numa conclusão disso. Tá? Outra coisa que é importante a gente fazer, eu estou falando de problemas que estão aqui, problemas que estão aqui. Primeiro vídeo do XNow, primeiro vídeo, número 1, eu jovem, 6 anos atrás, estava falando, a gente chama de UX uma coisa que está aqui e uma coisa que está aqui. A gente chama de UX a experiência total de uma pessoa que faz a compra de um livro, e a gente chama também de UX o fato de que aquele botãozinho arredondado daquele jeito converte mais do que daquele outro jeito. Então esses ângulos diferentes de olhar o problema em cima, olhar o problema embaixo, olhar o problema em cima e olhar o problema embaixo, precisa de uma elasticidade e de um modelo de pensamento sistêmico muito robusto. Você vai ter que praticar, olhar de longe e falar, tá, o que eu fiz aqui, como que ele impacta no todo, e o todo, como que ele impacta no micro. Isso é atividade para você fazer. Tá, como é que eu olho isso de longe, como é que eu olho isso de perto? Quem mais vai me ajudar a ver isso de longe? Quem mais vai me ajudar a ver isso de perto? Não vai fazer isso sozinho. Quem mais? Inclusive, você não vai fazer isso sozinho, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho que precisa de pluralidade. Precisa de diversidade e pluralidade, porque várias pessoas têm visões diferentes da sua. Na verdade, 99,999999% da população tem uma visão diferente da sua. E você precisa dessas pessoas, porque as pessoas vão trazer visões a respeito do problema que você não tem. Então você precisa que essas pessoas te ajudem. E às vezes a gente vai chamar isso de empatia, né? Mas a empatia não é necessariamente porque eu tenho que ter essa visão. É porque eu tenho que estar cercado por pessoas que têm essa visão, para que eu possa, em conjunto com essas pessoas que têm essa visão, ser mais preciso com relação a... Cara, então esse é o problema? O problema, entendi. Isso aqui que é o problema. E eu tenho como atuar nesse problema? Não diretamente, mas eu consigo atuar na borda do problema. Eu consigo atuar numa coisa do problema, num sintoma do problema, por exemplo, que foi até o que eu estava falando com o Ricardo. E por último, última dica em cima disso, que aí eu vou falar uma coisa muito pessoal minha, isso, tá? Isso vem muito da minha casa. Para tentar acabar rápido isso daqui. Vou botar até aqui assim para saber que eu tô indo embora, ó. Adeus, cadê? Ó, obrigado. Deem like,
Eu acabei de falar pra Flávia, nossa, vou fazer o vídeo, vou ver se fica em 20 minutos. Já deu 30 aqui. Vamos lá. Ah, tudo bem. Pode só ouvir também, não tem problema. Que é o seguinte, dentro da minha casa, a minha mãe, a Ida Maricota, a Ida Maria, mamãe, saudade dela, ela é professora de física e de matemática. Então ela é formada em física e ela deu aula para mim de matemática e de física até no ensino médio. E a minha mãe me ensinou muito sobre pensamento científico. Então, a gente sempre foi muito experimentativo com isso, fazer experiências e tal. E eu gostava muito do Bickman quando eu era criança, etc, etc. É uma coisa muito pessoal. A gente teve sempre um pensamento muito cético dentro da minha casa. Então, ceticismo que é diferente de cinismo, tá? Porque as pessoas confundem. Ser cético quer dizer que você vai precisar investigar as informações que você recebe e você não é de cara que toda informação é uma informação que você vai dar como verdade. Então eu não vou dar como verdade qualquer informação que chega no meu colo. Eu vou sempre falar, tá, deixa eu investigar um pouquinho mais. Que seja dar uma busca no Google, que seja perguntar para algum especialista, que seja ler 10 livros a respeito daquilo, mas eu tenho um pensamento muito cético, que para mim também ceticismo é uma base filosófica. Então, assim, eu tenho isso. Então, eu sou muito desconfiado. Se alguém fala assim, ah, não, a gente consegue chegar em 1 hora lá assim. Eu falo, pô, será que a gente consegue? Aí eu vou lá, consulto no Google, consulto histórico, vejo não sei o quê. Então, tem pessoas muito mais céticas do que eu, e tem pessoas muito menos. Então, assim, mas você tem que tentar equilibrar um ceticismo. De falar, tá, entendi, o que a gente consegue demonstrar ali para essa certeza, de onde veio essa certeza. Então eu já escutei num projeto, uma pessoa, tá bastante tempo na tela de obrigado aqui, ó. Eu vou botar aqui do lado depois um QR Code do meu curso, no futuro. Enfim, uma pessoa falando assim, ah não, advogados não usam barra de rolagem. Eu escutei isso no projeto. Eu falei para a pessoa, advogados não usam barra de rolagem? Não usam barra de rolagem. Nenhum advogado usa nenhuma barra de rolagem. Não. Eu fiz, tá me dizendo que então eles usam o Word sem barra de rolagem. Ah, não, veja bem, no Word... Eu falei, não, e você usa barra de rolagem? Quando você está consultando algum site? Não, eu uso. Mas você é advogado? Sou. Eu falei, tá, então não é que nenhum advogado usa barra de rolagem. Mas você conhece advogados que não usam barra de rolagem? Ah, não, tem um advogado que eu vi que ele fala que ele tem dificuldade com barra de rolagem. Ah, então você tem um advogado que você conhece que tem dificuldade com barra de rolagem, mas não é que todos são. Não, todos não. E aí eu olhei porque eu falei para esse cara, eu falei assim, então toma cuidado com as coisas que você me fala que são certeza, porque senão eu posso assumir que é uma certeza, mudar inteiro a sistemática de navegação do site, do software, porque você está me dizendo com uma convicção enorme de que advogados não usam barra de rolagem. E eu, de novo, sou cético. Então pesquisa, dá uma olhada em vídeos no YouTube sobre ceticismo. Eu ia falar, é isso, mas não. Obrigado por você ter assistido, dê like, recapitulando as dicas. Leia livros sobre o problema, citei 2 livros sobre o problema, use algum framework visual para você destrinchar o problema para que todos possam olhar para o problema e não só ficar dentro da sua cabeça o problema, igual uma musiquinha que só você sabe e que você está tentando cantar. O Adam Grant fala disso também em outro livro dele, no Originais. Tenta ter um pensamento cético com relação às coisas e faça mudanças, né, de para cima para baixo na linha do tempo, para cima para baixo na linha do tempo. Muito obrigado por você que assistiu, dê like aí, a gente se vê no próximo vídeo logo mais.